A paz de Jesus, irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus e dar continuidade ao tema do vídeo anterior, o cristão e os demônios. Nós ficamos de continuar falando sobre alguns passos que precisamos observar nessa nossa luta contra o mal. Mas antes de dar continuidade, vamos orar. Deus querido, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de falar do teu precioso amor. Deus nos enche com a tua palavra, nos deixa protegidos, protege a nossa mente, guarda o nosso coração, unge os nossos olhos, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Deus abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre a nossa luta contra o mal, que não é contra a carne, né? E nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E nós paramos o vídeo em um momento em que nós estávamos aprendendo sobre alguns passos que nós devemos observar nessa nossa luta contra o mal. Nós falamos sobre o primeiro passo, que é reconhecer que não estamos num conflito contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Nós também falamos que nós precisamos viver diante de Deus uma vida fervorosamente dedicada à sua verdade e justiça. Sabe, irmãos, eu acho aquele versículo maravilhoso que diz que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Então Deus se agrada quando nós somos justos. Irmãos, hoje nós vamos falar de mais um passo, que é crer que o poder de Satanás pode ser aniquilado, seja onde for o seu domínio, reconhecendo que o cristão tem armas espirituais poderosas dadas por Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. E aí nós vamos ler 2 Coríntios 10, deixa eu abrir aqui para a gente. Nosso texto de hoje, 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5, que diz assim, ó. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amados, que versículo, né? Destruindo os conselhos a toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Que nossos entendimentos, que a nossa mente esteja cativa a Cristo, a sua palavra, que nós possamos ser libertos do que não agrada a Deus, e que possamos viver uma vida de justiça diante do nosso Deus. Outra coisa também que nós temos que observar, outro passo nessa nossa luta contra o mal, é que nós temos que proclamar o Evangelho do Reino na plenitude do Espírito Santo. Mateus 4, versículo 23, diz assim, deixa eu abrir aqui para a gente. Mateus 4, versículo 23, diz assim. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
cheio do Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, ele recebeu ali o Espírito Santo como forma de pomba. Então, cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude do Espírito Santo, Jesus pregava o Evangelho, curando enfermidades, libertando o povo das suas moléstias. Lucas 1,17 diz: E irá diante deles no Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, Jesus dedicou a sua vida a nos preparar com o seu testemunho, com o seu exemplo, com as suas obras, né, para que nós crescêssemos, para que nós viéssemos crer no reino de Deus, crer no poder da palavra, crer no momento em que Jesus batizou, que Jesus curou, que Jesus libertou. Nós tivemos como exemplo o nosso amado Jesus, né? E nós, como cristãos, não podemos nos envergonhar desse evangelho, do evangelho de Cristo. Veja o que diz em Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós, como cristãos, não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Afinal de contas, o Evangelho de Cristo se resume em sua morte e morte de cruz para nos conceder a salvação. Então, como nos envergonhar disso? Não dá, né? Outra coisa, nós precisamos observar que um dos passos nessa nossa luta contra o mal é confrontar Satanás e o seu poder do modo direto pela fé em nome de Jesus. Eu vou ler aqui Atos 16 para você. Atos 16, versículos 16 ao 18, diz assim, E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E aí? Nós, como cristãos, será que estamos preparados para, num momento como esse, expulsar, né, um espírito mal de alguém que está fazendo a pessoa sofrer ali? Precisamos estar prontos. Como? Usando a palavra de Deus. Olha, em Efésios 6,17 diz assim, Efésios 6,17 diz o seguinte: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus, nós podemos expulsar os demônios. Nós também temos que orar no Espírito. Olha, Efésios 6,18 diz: Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E tem mais alguma coisa que nós possamos fazer? Sim, tem sim. Veja o que diz aqui em Mateus 6,16. Deixa eu abrir aqui para a gente. Mateus 6,16.
E quando jejuardes, Mateus 6,16 diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, nós, para enfrentarmos essas hostes espirituais da maldade, nós precisamos usar a palavra de Deus, orar no Espírito e jejuar. Porque lá em Marcos 9, versículo 29, diz que essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ai, expulsar demônio deve ser uma coisa bem terrível. É assombroso, né? Mas como cristãos nós precisamos estar preparados. Mateus 10:1 diz assim, Deixa eu ler aqui pra gente. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha aí! Jesus chamou os discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Mas não era só para os discípulos, não? Não, era para nós também. Marcos 16:17 diz, olha, Marcos 16, versículo 17 diz, presta atenção para você ver que também essa autoridade é para você. 16:17 diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então, essa autoridade, esse poder que Jesus deu aos discípulos sobre os espíritos imundos, deu a nós também, porque a palavra do Senhor diz aqui que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, nós precisamos usar a palavra de Deus, nós precisamos orar em espírito, nós precisamos jejuar, crer na palavra do Senhor que deixou para nós, porque para expulsar demônios nós precisamos crer. E nós também temos que orar, principalmente orar, para que o Espírito Santo convença os perdidos no tocante ao pecado, à justiça e o juízo vindouro. E aí eu quero te convidar para a gente ler um texto que está em João 16, versículos 7 a 11, que diz assim, amados. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então nós precisamos dessa ajuda do Espírito Santo que trabalha nos corações, porque não é por força nem por violência, mas pela ação do Espírito Santo, porque o nosso Jesus, ele é educado, ele bate na porta do nosso coração. Se a gente abrir, ele entra, mas ele não avança sem que a gente permita. Então precisamos do trabalhar do Espírito Santo para convencer os perdidos. A gente prega, mas quem convence é o Espírito Santo. E também nós temos que orar com desejo sincero pelas manifestações do Espírito, mediante aos dons de curar, dons de línguas, de milagres e de maravilhas. Para encerrar, vou ler para você aqui
Em Coríntios, 1 Coríntios 12, de 7 a 11, que diz assim, deixa eu ler aqui pra gente. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O certo é que em cada um de nós, Deus tem um projeto em nossas vidas. E se nós deixarmos Ele atuar, trabalhar como quer nas nossas vidas, estaremos sim fazendo a sua vontade e o agradando. Então estejamos firmes na palavra de Deus, para que o Senhor venha, através da sua palavra, nos ensinar a lutar contra as hostes espirituais da maldade, e expulsar demônios e fazer tantas coisas mais quanto o Senhor quiser que a gente faça. Amém? Um beijo no seu coração. Fica com Deus.